Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 10 de abril de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz esteja com você que está nos assistindo neste instante. Hoje nós vamos meditar sobre vida pela fé. E antes de nós meditarmos sobre esse tema, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais. Você nos encontra no nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também pelo Instagram, pelo Facebook, e se precisar entrar em contato conosco, você pode nos escrever pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Hoje, na descrição do vídeo, nós não vamos ter o link das músicas. Hoje vamos ficar devendo para vocês. Mas, com a graça de Deus, na próxima semana a gente já coloca os links novamente. Ok? Vamos meditar nesse tema, vida pela fé. E para isso, eu convido você a ler comigo Efésios 2, de 8 a 10. Um texto muito conhecido, né? E que vale a pena a gente reler. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Antes de nós continuarmos, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz, a entender os teus desígnios, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine, nos transforme, a partir deste texto, Senhor Deus, para uma vida sempre vivida pela fé, sempre vivida pela graça, Senhor Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai amado. Amém. Meus queridos, a primeira lição que a gente precisa tirar desse texto é que nós somos salvos pela graça. Salvos pela graça de Deus. Olha o que diz os versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, sermos resgatados das trevas, sermos salvos do juízo eterno, para vivermos uma vida de eternidade com Cristo Jesus, na sua glória, sermos libertos do pecado, perdoados, purificados do pecado, é algo que não tem a ver com nada, absolutamente nada que a gente possa fazer. A gente não tem como fazer boas ações, colocar para a nossa vida, agregar para a nossa vida boas filosofias, de modo que isso vá fazer com que a gente conquiste essa salvação, conquiste esse ato de salvação de Deus. Muito pelo contrário. A salvação, como diz o texto, ela não vem de absolutamente nada que a gente possa ou seja capaz de fazer. A salvação é pela graça. Isso quer dizer que a salvação nos é dada por um favor que não é merecido, muito pelo contrário. Nós fomos encontrados pecadores, rebeldes, sujos diante de Deus. E nós não é que nós não tínhamos mérito, nós tínhamos demérito, nós nem merecíamos a salvação. Mesmo assim, o Senhor ofereceu a salvação para nós, mas não por alguma coisa que a gente possa conquistar. É pela graça. E como é que a gente recebe salvação pela graça? O texto também vai dizer a forma como isso acontece. É mediante a fé. Por meio da fé, e da fé, nesse caso, é a fé em Cristo Jesus, a gente pode receber salvação através da graça de Deus.
eu preciso crer em Cristo. Eu preciso depositar toda a confiança da minha vida em Cristo Jesus e entregar a minha vida a Cristo Jesus para aí receber a salvação, esse oferecimento gracioso, gratuito da salvação de Deus. Então não ache que você é bom o bastante, não ache que você fazendo muitas coisas boas por aí, você vai conquistar a salvação. A salvação não se conquista dessa forma. Se você é salvo, você não conseguiu a salvação dessa forma. Você conseguiu crendo, confiando, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Porém, às vezes a gente acha que a fé que nos salva, ela é algo que está ligado só com adquirir a salvação. Depois o viver o discipulado é outra história. Aí precisa da nossa capacidade, aí precisa dos nossos esforços. E isso também é muito complicado, porque não é só o adquirir a salvação que vai nos levar através da graça de Deus, né? Mas toda a nossa vida de discipulado é pela graça de Deus, vivendo na fé em Cristo Jesus. Olha o que diz de novo esse trecho dos versos 8 e 9. Mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Isso quer dizer que não só o receber a vida em Cristo Jesus é algo que você recebe pela fé e, portanto, você recebe pela graça de Deus, mas toda a vida de discipulado, toda a caminhada de convivência com Jesus Cristo é pela fé. E como diz o texto, essa fé não vem de mim, essa fé não vem de você. Essa fé é uma capacitação especial de Deus. Para a gente crer em Cristo Jesus, Deus precisou criar fé no nosso coração, para que assim a gente pudesse crer. Nem o crer é algo que vem de nós. E crer para viver a vida de discipulado com Cristo Jesus também não vem de nós. Vem de Deus, é um presente de Deus. Por isso, quando a gente se vê duvidando, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se achegar a Deus e falar assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quando a gente está vivendo cercado por adversidades e a gente não consegue, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado e a gente tem dificuldade para confiar naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, a gente precisa se achegar a Ele e dizer: Senhor, eu estou fraquejando e eu preciso de fé. Eu preciso, por exemplo, buscar o caminho do Senhor na palavra de Deus, para que Ele, através da sua palavra, produza em mim fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, o apreender a palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus. Quando eu estou sendo tentado a pecar contra o meu Deus, eu preciso de fé, e eu preciso falar para o Senhor: Senhor, me ajuda a crer, me ajuda a caminhar contigo e a viver em santidade contigo. Às vezes nós estamos vivendo um desafio no nosso trabalho, um desafio na nossa família, e a gente precisa chegar para Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua orientação, eu preciso que o Senhor me guie, eu preciso que o Senhor me ajude, para que eu possa viver o teu propósito e a tua vontade na vida, na minha vida, na vida que o Senhor me deu. Portanto, a gente precisa viver essa vida de fé sempre através
através da graça de Deus, dependendo de Deus, vivendo nessa dependência. Viver o discipulado com Jesus não é algo que a gente possa fazer sozinho ou pelas nossas próprias forças também. Por fim, a última lição que eu quero deixar com vocês neste vídeo está no verso 10, e está ligado com esse texto que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu disse que nada do que a gente pode fazer, nenhuma obra, nenhuma ação, nenhuma boa ação ou alguma filosofia de vida que a gente possa adotar na nossa vida, está ligado com a gente adquirir a salvação. Mas as boas obras, o fato de a gente ser diferença positiva na vida das pessoas, envolve a gente... É fruto, é consequência de a gente ter uma vida com Jesus. Portanto, o texto diz: nós somos feitura dele, ou seja, nós somos uma obra de arte do Senhor e criados em Cristo para, aí sim, fazermos as boas obras. Como a gente vai fazer boas obras? Como a gente vai fazer a diferença positiva na vida das pessoas? A gente vai fazer diferença positiva na vida das pessoas através da força do Senhor. É somente através da força do Senhor que a gente consegue fazer as boas obras necessárias, aquilo que Deus quer que a gente faça, a diferença positiva na vida das pessoas, sendo bênção na vida das pessoas. A gente só consegue fazer isso no poder de Deus, na força do Senhor. Também não é na força da nossa capacidade. Para que a gente ande, como diz o texto, de antemão, né? O nosso Deus de antemão preparou esse caminho de boas obras para que a gente andasse nelas. Então, é Deus quem preparou o caminho. É Deus quem prepara o caminho para a gente ser diferença positiva na vida dele. Então nós precisamos deixar que ele nos guie, que ele abra essas oportunidades e que ele nos guie em todas essas coisas que a gente precisa ter para poder viver uma vida em que a gente é bênção na vida das pessoas, na vida das outras pessoas, do mundo que cerca a gente. Então, quando a gente fala assim, nossa, então agora eu sou de Jesus, eu quero ser uma bênção na vida das pessoas, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso chegar diante de Deus e eu preciso dizer: Senhor, usa-me como teu instrumento de bênção na vida das pessoas. Me ajuda a ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Me ajuda a ser bênção para a minha geração. Então, nós precisamos também nos colocar diante de Deus para a gente poder ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Por conta disso, eu quero orar com você nesse instante, para que você viva uma vida de fé, para que a sua vida seja sustentada pela graça de Deus. Vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver pela fé nesse instante. Que o Senhor nos ajude a viver sustentados pela graça de Deus. E que em todas essas coisas o Senhor nos ajude, Senhor, a viver todas as demandas da vida, a enfrentar os medos, as angústias, a viver os tempos bons, sempre alicerçados em fé diante de Ti, alicerçados na graça do Senhor. Pai, nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos ajude a viver, Senhor Deus, e a sermos bênção, diferença positiva na vida das outras pessoas, através da Tua força, através da Tua orientação, Senhor Deus, através crendo em Ti, confiando e sendo sustentados por Ti, Senhor. É isso que eu te peço
E desde já te agradeço, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A semana está começando e, portanto, eu digo para vocês, vão ao longo dessa semana e sejam bênção no mundo ao redor de vocês, sempre alicerçados na graça de Deus e capacitados pela graça de Deus para ser essa bênção. Vão e sejam bênção na vida das pessoas ao redor de vocês. Que Deus abençoe cada um.